Esse é o programa Eclésia. Estamos falando sobre o problema do aborto. Estamos na Semana em Defesa da Vida aqui na Rede Século XXI, conversando sobre o problema do aborto. Aqui ao meu lado está a doutora Elizabeth Kipman Cerqueira. Ela é ginecologista e obstetra e muito estudiosa desse assunto que a gente está conversando aqui na noite de hoje. Doutora Elizabeth, eu disse no bloco anterior que logo de cara ia perguntar para a senhora, o aborto é uma questão de saúde pública? Esse argumento a gente vê muito presente, né, na boca daquelas pessoas que defendem a legalização do aborto. E parece que enchem a boca para dizer como uma grande razão. É a questão de saúde pública, porque muitas mulheres morrem em abortos clandestinos. O que a senhora tem a dizer para a gente a respeito disso? Eu imaginei que você ia perguntar isso, porque é importante saber que você está assim, improvisando as perguntas, para mim, né? Está improvisando. E eu trouxe alguns dados, porque eu imaginei que você iria perguntar mesmo. Você veja, qual é a base que aqueles que defendem dizem que é saúde pública? Um deles é esse, o número de mortes maternas. Porque se nós formos dizer saúde pública, o aborto nunca seria assunto de saúde pública, porque você não está tratando, não está curando, você está matando. Você está dizendo que uma criança não vai viver. Então, não cabe, pela própria definição do aborto, ele entrar como saúde pública. Mas vamos ver os argumentos que usam. Então, uma das coisas que eles usam é que muitas mulheres morrem. Veja bem, total de mortes, nós temos uma estatística reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que o Ministério de Saúde publica todo ano e que a Organização Mundial de Saúde aprova, certo, considera muito boa e existe há 21 anos. Então, sempre nós temos a estatística de 2 anos antes. Veja, então eu vou falar, a última estatística é 2016. Certo. nós temos o total de óbitos no Brasil em 2016 foi de 1.309.000 homens e mulheres. Desses, 572.000 mortes foram de mulheres, certo, mais ou menos metade. Certo. De todas as idades. Dessas, gravidez, parto e puerpério, que entra tudo, aborto, entra aborto espontâneo, aborto provocado, aborto clandestino, parto, inclusive 40 dias depois do parto, certo, 1.814. Então, ou seja... Só para ficar claro, esses 1.814 não se tratam de abortos provocados apenas? Não, a maioria é referente ao próprio parto. Certo. Má assistência no pré-natal ou má assistência no parto. A certo, maioria é. Tá bom. Hipertensão, eclâmpsia, que já é de domínio público, né? Certo. Então, dessas mortes maternas, elas são 0,31% de todas as mortes femininas. Se você pega só a morte de mulher em idade fértil, essas 1.809, corresponde a 2,69%. E se você pega esse total de mortes maternas e vai ver dessas quantos são por aborto, gravidez que termina por aborto, gravidez fora do útero, aborto espontâneo, câncer e gravidez, enfim, N motivos. Agora, o problema imunológico, que às vezes provoca aborto, nós temos, desse total, em 127 mortes consequentes ao aborto, mas por todas as causas. Aborto espontâneo, como a senhora diz. Tudo. E outras causas relacionadas ao aborto, não aquele que a pessoa vai lá na clínica para interromper a gravidez. Exatamente, importante você frisar. Ficou bem claro? Ficou bem claro. Ficou bem claro. 127. 127. Se você contar, divide por 12, 10 por mês, por todas as causas. Desses, e vem muito claro, a falha em tentativa de aborto em 21 anos foi 209. E neste ano... De 2016, que é o... 2016, você tem... Nesses 21 anos, você tem entre 60 a 90 por ano. No total de 21 anos, você tem 209.
Quer dizer que você tem, em 21 anos, 9,95 mortes por ano, nenhuma por mês, por causa do aborto provocado. Quando você debate isso, alguns dizem que não são todos que falam, às vezes o médico não coloca que foi aborto provocado. Então, vamos dizer que, imaginariamente, nós somaríamos aquilo que é chamado aborto não específico e outros tipos de aborto, não passam de 72 mortes por ano, mas é imaginário isso, porque não é verdade. Então, veja, com esse número de mortes, que nós sentimos muito, porque são mortes evitáveis. A morte do aborto provocado, você poderia evitar a morte, porque são 2 mortes até, né, do nenê e da mãe, e que, inclusive, é importante saber que entre essas tem algumas feitas, abortos provocados feitos em hospital, e que a mãe morreu também. Quer dizer, o aborto nunca é seguro. Nunca, mesmo feito em hospital e tal, né? Então, é importante com esse dado dizer assim, embora a gente assim sinta muito que essas mulheres morreram, porque não precisariam estar dentro de mortes evitáveis, nós temos muito mais mortes de gestantes pelo mau atendimento médico, pela inexistência de pré-natal, inexistência de exames, muito maior o número, só em gestação. E se nós formos contar mortes de mulheres em idade fértil, a maior parte é câncer e problemas circulatórios, e que nós não temos na saúde pública o dinheiro para tratá-los. Então, é gravíssimo. Para você ter uma ideia, entre problemas circulatórios e problemas de câncer, nós temos mais da metade do total de mortes de mulher em idade fértil. Aí sim é um caso de saúde pública. Lógico que é um caso de saúde pública. Então, o primeiro argumento que o pessoal usa é dizendo o número de mortes. O número, e depois outra coisa, para a gente evitar essas, que sejam 10 mortes por ano, tem outras formas, não fazendo aborto. Nós todos sabemos, e acho que com certeza muitos telespectadores sabem, que a maioria de nós não foi planejado para nascer. A maioria das pessoas existentes não foi planejado para nascer. E a maioria de nós sabe o susto que é diante de uma gravidez inesperada. Se existe o chamado aborto legal, a primeira reação pode ser de fazer o aborto. Então, o segundo motivo que os argumentos a favor de dizendo que é saúde pública o pessoal usa é que, com o tempo, o aborto diminui, porque as pessoas seriam orientadas, e não é um fato. Pelos países que já liberaram o aborto, se você quiser mostrar essas... Tem um gráfico, né? Tem até 3 gráficos, 4 gráficos, se você quiser, mas esse de baixo é da Espanha, esses 2 são da Espanha. Dá para mostrar aqui para a gente? O que significa? O que a gente entende com esses gráficos aqui, doutora? Entende que começa na liberação do aborto e 20 anos, 30 anos, não é num ano, porque quando você debate, alguns dizem assim, não, aumenta inicialmente por causa das gestações indesejadas naquele ano. Não, durante 20 anos vai aumentando progressivamente. Veja que este da Inglaterra, em países da Escócia... Esse aqui é o gráfico da Inglaterra. Quer dizer, à medida que esses países legalizaram o aborto, aumentou uma quantidade assim gigantesca a realização desses abortos, é isso? Alguns países aumentaram 1000%. 1000%? Progressivamente. A Espanha tem eliminado uma escola a cada 2 dias, uma escola primária. Espanha, que era um país católico, né? Então, os argumentos de, primeiro, que diminui o aborto, não acontece. Segundo, que seria um problema de prioridade de saúde pública, não, porque nós não temos condições de atender aquilo que é prioridade em saúde pública. E terceiro, se legalizado, nós não vamos ter dinheiro, vamos ter que desviar o dinheiro do próprio atendimento à gestante da Rede Cegonha para
atender. Que já tem muitas deficiências, né? Muitas Obviamente. deficiências. Foi considerado que o aborto provocado iria receber 441, parece, reais. 400 qualquer coisa reais. Da Rede Cegonha, isso já ultrapassa todo o valor da Rede Cegonha, que atende todas as gestantes e crianças. Quer dizer, em nome de, arredondando, né? Sem querer exagerar e para ser justo, de acordo com essas estatísticas que a senhora acabou de apresentar, em nome de 10 mortes por ano, né, em média, de abortos provocados, o que nós lamentamos, como a senhora disse, nós gostaríamos que nenhuma morte acontecesse. Porque são evitáveis. Nós não estamos menosprezando essa morte, né? Porque era possível ser evitado, como a senhora está nos ensinando. Em nome dessas 10 mortes, há um lobby, uma pressão tão grande a ponto de mexer em toda a estrutura, orçamento. E ocasionar milhares de mortes. Aí sim a coisa ficaria muito mais grave. Agora, logo de cara dá para perceber o exagero, que se você entrar na internet agora em qualquer discussão a respeito disso, você vai ver números astronômicos. Não é exagero você encontrar quem defenda a legalização do aborto dizendo, olha, aqui no Brasil, os abortos clandestinos acontecem 800 mil por ano, 900 mil, 1 milhão ou mais. Né? E a gente, nos números confiáveis, a gente chega ao número de 10 mortes. Né? Ou seja, é uma discrepância gigantesca. E quando, mesmo para dizer o número de abortos clandestinos sem morte, o número de abortos que são feitos, também se fala em valores astronômicos, porque é uma estratégia que foi usada em todos os países. Sendo clandestino é muito difícil de medir. Não se sabe, como é que se sabe, né? Então, nós tomamos como base o número de nascidos vivos, pegamos como base o número de curetagens feitas, porque, inclusive, nós temos uma pesquisa feita pela ANIS, que é dirigida pela professora Débora Diniz, que fala de cada 2 ou 3 abortos clandestinos, um precisa do hospital. De cada 2, um precisa ir ao hospital. Então, se nós temos internação para curetagem, para atendimento de aborto, em torno de 250 mil por ano, 220, agora estão diminuindo, em torno de 220, internações pós-aborto, que inclui tudo, hein? Se nós nos basearmos na estatística dela, nós teríamos perto de 100 mil, mas é um número suposto, 100 mil abortos por ano, clandestinos, que levaria perto de 10 mortes, ou se nós considerarmos aqueles outros casos, algumas mortes mais, né? Certo. Bom, de qualquer forma, há um desrespeito até à inteligência humana quando a gente lida com esses números, porque é uma coisa exagerada. Agora, doutora, quando a gente ouve a população, a gente vai assistir uma pequena, a gente chama de povo fala, né? Uma pequena enquete na rua, onde as pessoas, livremente, assim, espontâneo, olha, você é contra ou a favor do aborto? Os argumentos acabam sendo rasos. E eu queria que a gente comentasse isso também na sequência, obviamente, das pessoas que acham, não vê problema, né, em matar o seu próprio filho no ventre. Vamos assistir e a gente comenta na sequência. Na primeira semana de agosto, o STF colocará mais uma vez em pauta a questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de vida do feto. Essa é uma questão muito importante e séria, que envolve o destino de todo o país. Por isso, nós viemos às ruas para saber se as pessoas são contra ou a favor do aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Depende da situação. Se for um estupro ou algum caso assim, de extrema pobreza, eu sou a favor. Eu sou contra na situação onde foi um deslize, porque tem tantas políticas ali de você se proteger e tal, então nessa situação eu sou contra. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que não é... A mulher gera um filho, e eu acho errado ela tirar. Se ela gerou, ela tem que ter esse filho. Eu sou contra, porque a gente tem vários métodos aí para evitar, né? Ainda mais agora, nesse século que está tudo, né, com abertura, então a pessoa tem que pensar antes, né? E no caso de não ter pensado e ter engravidado, eu acho que ela deve continuar, porque é contra o que eu penso, né? O que eu tenho, né, desde criança, né, da minha educação,
Talvez seja isso também, né? Minha religião. Bom, eu sou a favor da legalização do aborto, porque eu acredito que a mulher tem direito de escolha sobre o corpo dela e, em muitos casos, é preferível que a mulher faça um aborto do que tenha uma criança e abandone, né? Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que a mulher ela tem direito de escolha do próprio corpo, decidir o futuro, né? Se a pessoa tem condição ou não, né? Isso tudo influencia. Eu acho que ela tem super direito de escolher. Bom, nessas respostas espontâneas que a nossa equipe, então, colheu lá nas ruas, né? Os argumentos, na verdade, são sempre os mesmos, né? Estupro, concordo em algumas ocasiões, pobreza extrema, direito que a mulher deve ter ao próprio corpo. Vamos comentar alguns desses, doutora Elizabeth? Primeiro, as pessoas que acham que o fato da pobreza extrema justifica o aborto, o que a senhora diria? A situação é a seguinte, a criança está gerada, é um filho igual aos outros. Quando ela faz o aborto, ela não deixou de ter o filho, só que tem um filho morto. Então, aquela história que os antigos falavam, mata o que está vivo já, está do seu lado, é realmente a mesma coisa. A Índia, que teve assim, um programa todo de controle de natalidade e liberação de aborto, não resolveu a sua situação de pobreza por isso. Então, nós sabemos pela história, pelos outros países, que não melhora a economia de um país e não melhora a economia de uma família pelo aborto, né? O que ela precisa. E se nós conversamos com o nosso povo, nós temos muito a aprender com o nosso povo mais pobre. O que eles querem, em geral, é condição para ter adequadamente o seu filho, um pré-natal, um parto e condições de creche, de estudo, de saúde adequado. O nosso povo pobre, o que nós queremos? Que o nosso povo pobre fique, a mãe pobre fique, porque elas são as que mais defendem os seus filhos. Nós queremos que ela fique insensível, né? Então, primeiro então, não resolve a pobreza nem da família nem do país e também é a mesma coisa de outros crimes. Então, se tem mais traficante ou criança que, como chama aquele que leva a droga? Ou que leva a droga, né? Pobre, então mata. Pois né? Outro argumento que aparece nesse tipo que de nós discussão... temos que vencer a pobreza. Claro, lógico, claro. Isso não está... Obviamente. Esse outro argumento que aparece nesse tipo de discussão às vezes também é quando há risco de morte para a mãe. Isso ainda é válido, esse tipo de discussão? Não. É comum isso ainda acontecer? Não, praticamente não é. Esses dias saiu numa reportagem uma criança que nasceu com 365 gramas, não sei se você viu. Ah, sim, ficou famosa essa reportagem. Porque ela não podia mais, a mãe não podia mais e a criança também não. Gente, menos de meio quilo nasceu e saiu bem, né? Porque atualmente nós temos condições de levar a gestação até um ponto de procurar, às vezes, fazendo parto antes, mas procurar salvar a criança e a mãe. Esse assunto praticamente não existe mais. Né? Então, na verdade, quem ainda defende isso está, no mínimo, desatualizado. Né? Então, Bom, em relação a casos de estupro, talvez seja até mais comum as pessoas que admitem o aborto apenas nesse caso. Eu acredito apenas, não tenho nenhum embasamento para afirmar isso, mas acredito que seja um pouco mais comum as pessoas que defendem no caso de estupro. Porém, no Brasil, por exemplo, que não tem pena de morte, o criminoso estuprador não pagará com a vida. E o inocente da criança que foi gerada paga com a vida. O que a senhora comenta sobre isso? E a mãe sofre as consequências. Esse aspecto eu queria também insistir, que nós temos que ver que no aborto nós temos duas vítimas principais. Uma é a criança, que morre sempre, e outra é a mãe. A mãe sofre não só psicologicamente, ela sofre grandes riscos de saúde, problemas de saúde por causa do aborto. Assim que ela engravida, ela tem todo o seu organismo voltado, hormônio, circulação, para a conservação daquela vida. Então, existem dezenas, centenas de estudos que mostram que realmente a mãe também é afetada e corre risco de doenças depois de um aborto. Inclusive câncer de mama, que é o que nós temos mais material mostrando isso.
E os problemas psicológicos, principalmente agora, com tanta depressão, com tanta facilidade de depressão, nós temos isso, sem dúvida, como um risco muito grande para a mulher que aborta. Então, no caso de estupro, ela tem um trauma enorme, mas a gente não resolve um trauma com outro trauma. E a criança é 50% dela, não desejada, mas 50% dela. Quando ela aborta, ela assume toda a consequência para ela. Estatisticamente, o estuprador ele é mais livre quando tem o aborto livre. Então, o verdadeiro culpado fica mais livre, né? Pode ser que ele seja denunciado, se prove e fique preso, mas no mundo ele acaba sendo mais liberado com isso, né? E o que nós vemos de algumas mães que resolveram levar a gravidez até o fim, às vezes dão para doação, para não lembrar daquele momento, mas muitas falam, é um milagre de beleza que sobrou de algo tão feio, né? Que veio de algo tão feio, tão terrível. Enfim, é uma agressão terrível, que precisa ser punida, mas que não se resolve com o aborto também, né? Agora, no Código Penal está escrito que não se pune. Nós estamos falando, principalmente, nós já atendemos muita gente que aconteceu de ser a gravidez resultante de estupro e que teve um final muito feliz e muito bonito. Mas o que nós estamos principalmente, acho que, centrando agora na nossa conversa, é de dizer que essa ampliação que o Supremo Tribunal quer fazer é um desastre total, como o padre José Eduardo falou no começo, é um desastre total, gravíssimo. Bom, a gente vai por mais um intervalo, na sequência a gente continua conversando sobre esse argumento, especialmente para ainda a senhora comentar, a senhora já passou por esse assunto, esse argumento, a mulher tem o direito ao próprio corpo. Isso justifica a prática do aborto? Vou pedir para a senhora comentar isso na sequência. Quero só lembrar aos nossos amigos telespectadores que no Facebook da Rede Século XXI nós estamos transmitindo o nosso programa ao vivo. Você entra lá, compartilha com seus amigos para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. Depois lá no Facebook o programa fica todo disponível para você assistir e entender desde o começo a nossa conversa, tá? Aproveito e agradeço. Está aí o Facebook da Rede Século XXI, estamos transmitindo lá direto. Curta, compartilhe o nosso programa também através das redes sociais para alcançar bastante gente. Quero agradecer os nossos amigos associados, que só através do teu trabalho, querido sócio, que é possível fazer um programa como esse e tantos outros aqui na Rede Século XXI. Se você ainda não é sócio, os nossos atendentes nesse momento estão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Como é que faz para você se tornar sócio? De que maneira você pode colaborar com a Rede Século XXI, com a manutenção dessa obra de evangelização e que a gente possa continuar levando o nosso trabalho para tantos lares. Aproveita o intervalo agora, liga e os nossos atendentes vão te orientar certinho. Você, lembrando, todos os nossos sócios recebem a revista Brasil Cristão na sua casa, uma revista de evangelização. Ficou sócio, já recebe a revista todo mês aí na sua casa. Liga então nesse telefone que está no seu vídeo, você pode ligar de maneira gratuita através do 0800 777 0021. Nossas atendentes estão lá para tirar justamente a tua dúvida. E se você é sócio, continue conosco nessa nossa empreitada. A gente conta mesmo com a tua participação. Deus lhe pague por isso, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Sai daí.